Olá, bem-vindo ao Panorama. Você acompanha agora reportagens com ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais que foram destaque no seu jornal, o telejornal da TVT. Vamos falar sobre inclusão, democracia, direitos humanos e lutas sociais. O governo Michel Temer completou 2 meses, ocupando provisoriamente a presidência no Brasil. Nesses 60 dias, ministros caíram. Escutas telefônicas escandalosas foram reveladas. Começou um desmonte do Estado, com fechamento de ministérios e corte de verbas para saúde, educação e projetos sociais. Direitos trabalhistas foram colocados em xeque. E o tão falado combate à corrupção repentinamente sumiu do noticiário. Por tudo isso, também foram 2 meses marcados por protestos populares intensos contra o golpe e o governo interino. Veja na reportagem de Michele Gomes. As medidas do governo interino de Michel Temer nesses primeiros 60 dias não representam nem mesmo os manifestantes que apoiaram o impeachment da presidenta Dilma Rousseff nos protestos contra a corrupção realizados no início do ano. A avaliação é do professor de Direito Administrativo Arthur Scatolini. Retirada da urgência do pacote anticorrupção que tinha sido apresentado no governo anterior. Esse descolamento entre o discurso da rua e o que o governo vem fazendo reforça ainda mais essa crise de legitimidade. 7 ministros escolhidos por Temer são investigados por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. Nesses 2 meses, 3 já caíram e o próprio Michel Temer já foi citado em delações premiadas na Operação Lava Jato. No caso, inclusive, de um deles, existe uma situação muito clara de tentativa de impedir que as investigações avancem. O que a gente tem não é um combate à corrupção, mas é a tentativa de se criminalizar uma determinada postura política. Na questão econômica, o governo interino fez uma reforma que acabou com ministérios importantes e, a pretexto de enfrentar a crise, defendeu a contenção de gastos públicos em saúde e educação, mas cedeu à pressão do Poder Judiciário e concedeu reajustes salariais bem acima da inflação. Além disso, Temer conseguiu aprovar no Congresso Nacional um déficit orçamentário de 170 bilhões de reais, quase o dobro do apresentado pela presidenta Dilma. Está bastante claro que existe uma incoerência entre o que está apresentado em termos de discurso legitimador do governo e a conduta do governo. Corre o risco, inclusive, desse que se apresenta como um governo de salvação nacional acabar criando mais problemas ainda. Desde 12 de maio, o dia em que a presidenta Dilma foi afastada, a Frente Brasil Popular tem realizado mobilizações em todo o país contra o governo interino que ameaça retrocessos nos direitos sociais e trabalhistas. Coloca todo o preço, o remédio amargo para resolver os problemas econômicos sobre os trabalhadores, propondo aí a flexibilização da CLT, propondo a terceirização, propondo a reforma da Previdência, aumentando a idade para aposentadoria para 65 anos e fazendo um verdadeiro desmonte do Estado e das políticas públicas que foram referência nos últimos 12 anos aí no combate à fome e no atendimento das demandas sociais da população brasileira. Em agosto, quando será julgado o processo de impeachment no Senado, a Frente Brasil Popular promete intensificar as mobilizações contra o governo Temer, considerado golpista. É uma grande mobilização no dia 5 de agosto, na abertura das Olimpíadas, e ao longo desse mês, já que está previsto a votação final do impeachment no Senado para o dia 21, nós estaremos fazendo várias mobilizações em várias capitais aí para poder reafirmar o nosso posicionamento contra o golpe e dos riscos e tentando construir apoio para que esse impeachment seja barrado. Da França veio outra manifestação de peso contra o golpe em andamento no Brasil. O jornal Le Monde,
um dos mais importantes da Europa, publicou manifesto assinado por 28 deputados e senadores franceses condenando o golpe do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O documento critica o governo interino de Michel Temer e convoca a comunidade internacional a repudiar o golpe. Já no título, o manifesto afirma que Dilma Rousseff foi vítima de uma manobra parlamentar baixa e que os derrotados nas eleições tomaram o poder sem legitimidade popular, com o objetivo de instituir seu programa de governo, largamente rejeitado pelas urnas. Ou seja, trata-se de um golpe de Estado institucional que visa destruir todas as reformas sociais de 13 anos de governos da esquerda. O manifesto lembra que Dilma não está envolvida em nenhum escândalo de corrupção, ao contrário do que acontece com 7 dos ministros do governo Temer. E também acusa o envolvimento no golpe de Estado da grande mídia brasileira, a mesma que apoiou o golpe de 1964. Os parlamentares convocam ainda o governo francês e a comunidade internacional a se manifestarem e repudiarem o golpe em andamento no maior país da América Latina. A farsa do impeachment também foi destaque no Congresso dos Estados Unidos. O deputado democrata Alan Grayson defendeu a presidenta Dilma Rousseff e denunciou os ataques à democracia brasileira. O deputado Alan Grayson, do Partido Democrata pelo estado da Flórida, foi à tribuna do Congresso dos Estados Unidos denunciar que a mídia conservadora do Brasil ajudou membros da oposição de direita a impulsionar o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff. Grayson disse que o governo interino de Michel Temer mina a democracia no país através de políticas opostas às votadas pela maioria da população nas urnas, cortando programas sociais, cortando educação, cortando habitação, cortando saúde. Essas eram coisas que o povo brasileiro queria, disse o deputado. Cutting social programs, cutting education, cutting housing, cutting healthcare. These are the things that people wanted. It's what they voted for. Grayson concluiu alertando que em todo o mundo, direitistas estão tentando negar às forças democráticas seu poder legítimo e que sua mensagem é simples: a democracia importa. This must end. Democracy matters. Thank you. Enquanto ocupa sem legitimidade a presidência, o governo Michel Temer continua impondo retrocessos ao país. Agora, parou de repassar verbas para os Centros de Apoio ao Trabalhador, fundamentais para ajudar desempregados a voltar ao mercado de trabalho. Os CATs são como agências públicas de emprego que colocam em contato os trabalhadores em busca de vagas e as empresas à procura de funcionários. Em São Paulo, a Prefeitura manteve o serviço em funcionamento, mas se viu obrigada a fechar 12 unidades do CAT. Dona Maria está desempregada. Ela tem ido ao CAT, Centro de Apoio ao Trabalhador, 2 vezes por semana, na esperança de conseguir recolocação profissional, como já conseguiu outras vezes. A gente vai numa loja, vai em outro lugar, solta currículo, ninguém nunca chama. E através do CAT a gente consegue muitas coisas. Eu trabalhei em auxiliar de limpeza no escritório de advocacia. A agência de emprego você vai deixar o currículo lá, mas você não tem esperança. O CAT você vence, você já tem uma vaga, mais fácil de você ir na empresa e ter uma entrevista. O Centro de Apoio ao Trabalhador é uma grande agência pública de emprego. Além de ajudar quem procura trabalho, também auxilia as 750 empresas cadastradas a recrutar funcionários para os mais diversos cargos. O CAT ainda oferece cursos gratuitos de qualificação profissional, ajuda na emissão de carteira de trabalho, na entrada do seguro-desemprego e orienta os trabalhadores que querem se tornar empreendedores. Mas esses centros estão ameaçados. Por falta de repasse do governo federal desde o início do ano, a Prefeitura de São Paulo teve que reduzir o número de CATs. Aqui em São Paulo, nós estamos mantendo, por conta do município que está pagando desde janeiro a parte dele nesse convênio, mas nós precisamos do recurso do Ministério do Trabalho e do governo federal para poder aguentar até o final do ano e, inclusive, atender a população. Das 38 unidades existentes, 12 foram fechadas este mês.
Em geral, os trabalhadores que procuravam esses CATs que foram desativados moravam perto deles. Agora são orientados a procurar outra unidade, como esta aqui da Luz, o que gera transtorno. O desempregado, que precisa economizar, é obrigado a gastar mais em busca de trabalho. Às vezes tem que se deslocar, ou de ônibus, ou de metrô, ou mesmo, infelizmente, a pé. Então demora, mas vai impactar muito. Os CATs da cidade de São Paulo fazem cerca de 1,5 milhão de atendimentos por ano. Os que foram fechados eram os menores e representavam 8% da demanda. Mesmo assim, o secretário ressalta que fechar unidades por falta de recursos vai na contramão de ações que deveriam ser tomadas em um momento de crise econômica. A prioridade deveria ser o atendimento ao trabalhador que nesse momento precisa ser realocado, precisa estar numa outra vaga de emprego, por isso esse desmonte do sistema público tem que ser denunciado. No próximo bloco, o nosso assunto é educação e inclusão. Você confere a luta de movimentos sociais e estudantis contra o projeto Escola Sem Partido. E, por outro lado, iniciativas que têm integrado pessoas que sofrem com a exclusão. O Panorama já volta.